negócio. Para você ter uma ideia... Opa, obrigado, Ana. Obrigado, tá? Então, seja bem-vindos. Seja bem-vinda você que está assistindo agora a gravação, tá? A Ana esqueceu de gravar desde o começo, mas não vou repetir. Gente, vida real, vida real. O início é o mesmo de ontem, então até um estímulo para você assistir os vídeos de ontem que vai dar tudo certo, tá? Então, assim, para você ter uma ideia em termos de dados, nós, empreendedores de pequenas e médias empresas, somos mais de 6 milhões, tá, de unidades, ou seja, existem mais de 6 milhões de pequenas e médias empresas no Brasil, representando mais de 50% do PIB nacional. Tá? Então, para você ter ideia de quanto é importante, tá, a gente está ajudando esse pessoal. Eu acho que a Alda está com o microfone aberto. Já organizei. Pronto. É bom que a Ana ela é a nossa como é? Host. Fiscalizadora. Nossa fiscal. Tá? Então, pessoal, o intuito da comunidade PME é justamente esse, tá? Ajudar outros empreendedores a acelerar o desenvolvimento. Eu gostaria muito de, há 15 anos atrás, ter tido acesso a uma comunidade como essa que nós estamos construindo. Por quê? Com certeza, meu negócio estaria em outro patamar, muito mais alto. Tá? E é por isso que nós estamos aqui reunidos para poder estar levando esse conhecimento e essa aceleração para cada um de vocês. Ok? Bem, sem mais delongas, eu gostaria de chamar, né, Ana Fernandes, tá? Ela vai falar o currículo dela, porque se eu fosse falar aqui ia ser 2 vezes o tempo. Tá? Então, assim, Aninha, muito, muito bem-vinda. Tá? Obrigado realmente pela confiança. Naquele outubro de 2021 que nós conversamos e você aceitou esse desafio de montar essa comunidade. A gente tinha 10 seguidores e hoje já estamos chegando nos 3 mil seguidores. Né? Então, é muita gente. Tá? Seja muito bem-vinda. Tá? Boa sorte também. Rafa, também estou aqui para anotar tudo. Querem tudo aí, pessoal. Obrigada, Arnaldo. Muito obrigada. Rafa, que bom ter você aqui junto nessa noite, né? Hoje a ideia é a gente conversar sobre 2 temas muito importantes para quem é empreendedor, para quem quer empreender, que é liderança e vendas, né? A gente precisa entender o que significa ser líder, o impacto disso nos nossos negócios, assim como a gente precisa entender de vendas, né? A amplitude dessa habilidade, o que significa isso, o quanto que impacta no nosso negócio. Então, como o Arnaldo falou, a gente criou a comunidade há mais ou menos, acho que está beirando aí 1 ano e meio, 2 anos, né, Arnaldo? E a gente foi, assim, um passo de cada vez, encontrando as pessoas certas, firmando um grupo que realmente tivesse essa grande vontade de fazer com que empreendedores alavanquem os seus negócios. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, a minha apresentação. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só... Foi isso mesmo, Ana. Outubro de 2020. Tá certo? É isso mesmo. Deixa eu só interromper aqui uma coisinha. Olha, aqui... Só vou interromper aqui o compartilhamento, porque, assim, vida real funciona dessa maneira, tá, gente? Então, deixa eu só organizar. Ana, muito legal a gente poder falar desses 2 temas, né? E legal que a gente acabou juntando as 2 áreas por um acaso, né? E realmente o quanto elas fazem sentido juntas, né? E um bom líder, né? Um bom líder tem que ser um bom vendedor, né? Ele precisa vender bem a ideia dele. Então, é que assim, muito sentido. Exatamente. E assim, né, Rafa, uma coisa leva a outra, elas andam juntas. Então, eu acredito que a nossa noite hoje vai ser bastante especial. Vamos lá, então. Quem é a Ana? Quem sou eu para falar aqui de liderança, né? Eu sou a Ana Fernandes, sou mentora organizacional, especialista em desenvolvimento humano. Tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento, já atuo há mais ou menos 10 anos nessa área. Me especializei em desenvolvimento de lideranças e de equipes. Dentro da minha trajetória, tenho diversas empresas que eu já pude atuar, né, de vários ramos diferentes, indústria, telefonia, vestuário, enfim. Então, tem muitas pessoas que fazem parte da minha história, aprendi demais com elas. A minha formação inicial é administração de empresas, depois fiz gestão de pessoas, e dali para frente me apaixonei pela
área de humanas, então tenho formação em coach, mentoria organizacional, analista de perfil comportamental DISC, né? Trabalho com consultoria, com assessoria de diversas empresas, e estou aqui hoje, então, para contribuir com o negócio de vocês. Esse ano eu tive a honra de ser convidada para ser embaixadora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras aqui da minha cidade, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, né? Não sei se tem gaúcho aqui, se não tem, mas a cidade que eu fico fica mais ou menos 40 quilômetros da capital. Então, mas a ideia aqui hoje, né, não é falar sobre a Ana, é falar sobre vocês, é falar sobre negócio. Bora lá. Então, quando a gente fala no tema de liderança, é um tema amplo e muitas vezes a gente fica pensando assim, o que é liderar? Com muita frequência a gente pensa o seguinte, liderar é ser gerente, liderar são aquelas pessoas que têm uma equipe, é isso que é liderar, é coordenar, é orientar. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente também pensa assim, quando a gente vê grandes líderes, nossa, como que aprendeu a liderar? Como que aprendeu a liderar, né? Eu atuo há muito tempo nessa área e sempre que eu faço essa pergunta, eu escuto um silêncio, né? Dentro dos treinamentos, dentro das capacitações, dentro das palestras. Escuto como é que você aprendeu a liderar, né? Tipo aquele silêncio. Porque a grande maioria aprendeu a liderar instintivamente. Foi indo, né? Foi indo. Então, daqui a pouco é um ótimo vendedor, e eu acho que o Rafa deve conhecer muito bem essa história, conhece, né? Eu sou um ótimo vendedor, quando eu vi, pá, fui promovido para gerente de vendas, e aí me perdi na jogada. Era um baita vendedor, fui promovido e me perdi na jogada. Por que que ele se perde na jogada? Porque pensa muitas vezes que é só, entre aspas, coordenar, e não é bem assim. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, assim, de reflexão para o nosso encontro de hoje é o que é liderança. Todos nós que estamos aqui já somos líderes, nós somos minimamente líderes da nossa vida, líder das nossas tomadas de decisões. Então, tem uma frase que eu gosto muito, 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 né? Que eu comentei aqui, mas eu não tenho equipe, né? Preciso aprender a liderar, né? Então, essa é uma das questões. E aí, sim, tem uma frase que eu gosto muito da Brené Brown que fala o seguinte: minha definição de líder é qualquer um que assuma a responsabilidade de encontrar potencial em pessoas e processos e que tenha coragem de desenvolver esse potencial. Então, o que é importante a gente pensar? Pessoas, processos, coragem, assim, muita coragem e resultados. Então, mas eu sou empreendedor, eu trabalho eu comigo mesmo. Se tu tem essa vontade de crescer, se tu olha para tua loja, se tu olha para tua padaria e tu entende que tem processos que podem ser melhorados, tu tá liderando o teu negócio. Quando tu fala com o cliente, quando tu fala com o fornecedor, quando tu toma decisões, isso é liderar, é enxergar oportunidades de melhoria. E se tu tem uma equipe, desenvolver essas pessoas para estar contigo, para pegar junto, para engajar, para chegar em algum objetivo em comum. Então, o ponto de reflexão é desmistificar essa questão de, né, liderança só para quem tem equipe. Muitas vezes se confunde liderança com um cargo. Na verdade, liderança é uma habilidade. E qualquer pessoa, sendo uma habilidade, qualquer pessoa pode desenvolvê-la. Esse é um ponto bastante importante. Então, se a gente tem o nosso negócio, se a gente quer alavancar ele, né? Se a gente está buscando essa questão de ser líder, outra coisa importante é a gente perceber que vai ter altos e baixos, né? Quem nunca aqui pensou assim, eu vou empreender, porque aí vou ter os meus horários, eu vou ser mais livre, eu vou ter uma vida melhor, vai ser tudo tranquilo, porque eu mesmo vou definir muitas coisas. E aí a gente vai imaginando muitas coisas e quando a gente vê, tem dias que sim, são maravilhosos e a gente vibra, mas tem dias que a gente pensa assim, pelo amor de Deus, onde é que foi que eu errei? O que é isso? Parece que as coisas estão virando de cabeça para baixo, o que está acontecendo? Porque liderar é uma montanha-russa. Tem horas que tu tá indo no caminho, tu tá subindo, tá vibrando, tá dando tudo certo. E daqui a pouco muda, e daqui a pouco já não tá mais, e aí a gente tem que se reinventar. Por isso que empreender,
exige que a gente se conheça, empreender exige que a gente se desafie diariamente e que a gente tenha essa ideia de que vai ter altos e vai ter baixos aí durante a nossa trajetória. E aí, para a gente entender essa questão de altos e baixos, eu gosto muito de trazer o entendimento das relações, porque a gente se conecta o tempo todo. Nós, seres humanos, somos seres sociais. E sendo seres sociais, a gente tem uma necessidade de conexão com outras pessoas. E muito do sucesso do nosso negócio tem a ver com a forma que a gente se conecta com as pessoas. Isso é fato. Então, quando a gente começa a querer entender como é que faz para a gente deixar a nossa marca positiva, como é que a gente consegue captar mais clientes, como é que a gente consegue ser reconhecido dentro do mercado, tem muito a ver com as nossas relações. Então, são 3 pontos que eu acho que é bem importante a gente entender aqui, que é liderança, comportamento e autoconhecimento. Quando a gente fala em liderança, e lembrando que liderança é essa questão de a gente olhar para o nosso negócio, enxergar melhoria entre pessoas, melhoria de processos, a primeira coisa, gente, é o propósito. O que que fez tu empreender? Por que que tu tem o negócio que tu tem? O que que te faz virar uma madrugada para entregar um projeto? Virar uma madrugada para deixar uma loja pronta para receber bem teus clientes? Isso é propósito, tem que ter um porquê. E quando esse porquê está muito claro na mente do líder, naquele que leva o seu negócio, ele começa a perceber que quanto mais ele se desenvolve, mais ele tem condição de desenvolver o outro. Então, o que que acontece? Eu tenho um propósito ali. Eu estou firme no meu propósito. E dentro do meu propósito, eu entendi que eu preciso desenvolver alguma habilidade. Eu preciso desenvolver a habilidade de falar em público, eu preciso desenvolver a habilidade de vendas, eu preciso desenvolver alguma outra habilidade. E eu vou lá e começo a me desenvolver. Porque eu quero que o meu negócio dê certo. Mas é aquele querer que vem da alma. Você sabe qual é aquele querer que vem da alma? É aquele querer que vem da alma, que mexe com a gente. E aí eu começo a me desenvolver. Qual é que é a consequência incrível disso? É que quem está com a gente vai se desenvolver junto. Vai olhar para a Ana, vai olhar para o Rafa, né? Vai olhar para ti que empreende e vai aprendendo contigo. Então, quanto mais eu aprendo, mais as pessoas que convivem comigo vão aprendendo. E aí acontece algo que é muito importante. Tu acaba inspirando pessoas. Tu acaba sendo referência, as pessoas querem falar contigo, elas querem saber da tua história, elas querem entender por que a tua loja é daquele jeito, elas querem te dizer que elas se sentem bem, que elas se sentem acolhidas dentro do teu negócio. E aí tu vai inspirando. E nesse sentido, a gente precisa entender que quando a gente fala em inspiração, a gente carrega aí uma responsabilidade muito grande. A gente pode inspirar para o bem e inspirar para algo que não seja tão bom assim. Então, o que que acontece? Daqui a pouco, se eu tenho alguns comportamentos inadequados e alguém admira o meu negócio, essa pessoa vai pensar assim, então para eu ter sucesso, para eu ter esse negócio, eu tenho que agir daquela maneira ali. Então, olha a responsabilidade que a gente carrega, né? Então, quanto mais a gente for referência de algo positivo, melhor vai ser para a gente, melhor vai ser para o nosso negócio. E, para que isso seja positivo, é importante que a gente entenda como que a gente funciona e que a gente consiga manter um equilíbrio entre razão e emoção. Mas como assim, Ana? O que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que no dia que tu acordar meio esquisito, que no dia que tu não tiver muito afim, talvez tu não tenha a escolha de não ir, de não abrir a tua loja. E aí tu vai precisar muito, mas muito autoconhecimento para compreender aquilo que acontece contigo. Então, quando a gente tem autoconhecimento, a gente começa a perceber e entender o efeito das nossas emoções, aquilo que nos motiva, as nossas limitações, as nossas forças. E quando eu falo em limitação, não quer dizer que eu sou uma pessoa limitada. Longe disso. Quando eu falo em limitação, eu estou dizendo que, neste momento, eu reconheço que eu ainda não mando muito bem para falar em público. Então, eu vou lá e eu vou me aperfeiçoar, eu vou me lapidar, eu vou buscar uma capacitação para conseguir, porque talvez isso seja importante para o meu negócio. Ah, eu reconheço que hoje eu ainda dou uma gaguejada na hora de vender algum produto. Bom, então eu vou lá e vou entender melhor sobre aquele produto, né? Então, só que tudo isso eu consigo por meio do meu autoconhecimento. Daqui a pouco, se eu sou uma pessoa que eu sinto raiva, eu sinto muita raiva em alguns momentos,
Bom, quando eu sinto raiva, o que acontece? Eu elevo o meu tom de voz. Então, se eu estou com muita raiva hoje, eu tenho uma loja e chega uma cliente que ela não sabe se ela quer ou se ela não quer, e tu está com muita raiva, tu vai ter que aprender a administrar isso, aprender a lidar com isso. Porque aquela cliente é importante, toda pessoa que vem falar com a gente é muito importante e que tem confiança no nosso negócio, ou que está conhecendo o nosso negócio. Então, quando a gente entende as nossas emoções e aprende a lidar com elas, a gente consegue, e aí sim agora é o ponto, a gente consegue coordenar o nosso comportamento. O link entre a liderança e o autoconhecimento, o que vai fazer ter sucesso ou não, é o teu comportamento. Porque de nada adianta tu publicar no Instagram, né? Vem conhecer a minha loja, chegar lá e o tratamento for diferente, porque hoje tu tá com raiva. Né? Então, o que acontece aqui? Principalmente se eu sou realmente assim, a líder, se eu tenho equipe, eu estou dando exemplo também. Né? Então, se eu sou uma líder que quando eu estou com raiva eu elevo a voz, né? Eu tenho um comportamento ruim, os meus colaboradores vão entender que eles também podem. Imagina, se eu sou líder e faço isso, está liberado para qualquer outra pessoa fazer dentro da minha empresa. É assim que vai funcionando, né? Lembra que eu falei que o líder é inspiração? Eu quero ter um negócio que nem o Rafa, eu quero ter um negócio que nem a Ana, eu quero ter um negócio que nem o fulano lá. E ele, quando ele tá bravo, ele xinga, ele sapateia. Então é assim que tem que fazer. Olha o risco que a gente corre, né? Então, por isso que é importante a gente se reconhecer e entender. Porque tem outra questão. O que você diz é importante, mas não tão importante quanto o que você faz. É por meio do comportamento que as pessoas vão te conhecer e vão lembrar de ti. É do jeito que tu tratou elas, do jeito que tu conversou com elas. Não adianta tu dizer, não, nossa, super empática, e a pessoa começa a falar contigo, tu vai cortando e atropelando ela. Tu não tá sendo empática, não adianta dizer o que tu é. A gente mostra aquilo que a gente é. A gente não precisa dizer que a gente é empático. A pessoa que está conversando com a gente vai saber pelo nosso comportamento. Então, essa questão de a gente prestar, assim, olhar para a forma que a gente lida com os outros, que a gente lida com o nosso negócio, que a gente lida com os nossos colaboradores, tem muito a ver com liderança. Então, sempre pensar assim, né? É o comportamento que vai dizer quem eu sou de verdade. Então, o que acontece? Bom, se eu entendo que liderança tem um propósito, eu me desenvolvo outro, tenho inspiração, estou num processo de autoconhecimento, compreendo as minhas emoções e por conta disso eu consigo escolher alguns comportamentos, porque uma coisa é fato, a gente não vai deixar de sentir raiva, né? Eu tô usando o exemplo de raiva para completar assim o raciocínio, né? Mas a gente não elimina a raiva, a gente aprende a lidar com ela. É diferente, né? Então, se vocês ouvirem falar, tem que controlar suas emoções. Não, ninguém controla a emoção, controla o comportamento. A emoção tá ali, a gente controla o que a gente faz com ela. E aí, quando a gente consegue partir para esse ponto, a gente vai reconhecendo a nossa essência. Quando a gente tem a nossa essência na jogada, isso quer dizer que eu consigo liderar de acordo com os meus valores pessoais. Quais são os meus valores pessoais? Meu valor pessoal é justiça, é honestidade, é status, é poder, é reconhecimento. Quando eu reconheço os meus valores, eu consigo colocar isso dentro da minha liderança, junto com a minha autenticidade, que vai trazer autorrealização. Porque não adianta a gente pensar assim, eu quero ser uma líder do jeito A. Se isso não faz parte da tua essência, a gente não sustenta muito tempo esse personagem. Então, quanto mais a gente reconhecer a nossa essência e atuar com os nossos valores pessoais, com o nosso jeito de ser, mais a gente vai conseguir conectar com a gente mesmo e conectar com os outros. Liderança é conexão. Liderança é tu conseguir entender de gente, entender de pessoas. Né? Então, dentro do empreendedorismo, isso é fundamental, porque isso te permite ter cada vez mais comportamentos adequados e que vai te trazer resultados positivos. Queria ouvir de vocês, ou queria ver no chat, né? Alguma luz até agora do que eu falei, gente? Alguma luz, assim, até vou abrir aqui o... Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. Deixa eu ver aqui.
Aqui a Kéter falou, eu imaginei isso. Então, assim, o ponto aqui é a gente sempre conseguir, né? Aqui agora eu tô falando, né? Mas a mágica acontece depois lá fora. Então, tipo, aqui a Ana tá falando de liderança, enfim, mas é importante que vocês levem isso, assim, para reflexão e pensar, assim, sobre o comportamento, né? Pensar sobre como é que anda isso, assim, dentro do teu negócio. E aí, então, seguindo, se a gente fosse pensar, assim, algumas atitudes de liderança, atitudes positivas dentro da liderança, o líder que tem o propósito, o líder que quer fazer com que seu negócio ande realmente, ele é um líder que inspira a ação. Ele inspira a ação das pessoas que estão convivendo com ele. O líder, ele engaja, ele delega. Então, as pessoas que já são empreendedores e têm equipe, principalmente, assim, aqueles que foram montando o seu negócio, e aí começa a crescer o negócio, começa a crescer. E aí fica assim, ai, mas se eu passar para fulana, a fulana não vai fazer que nem eu. Não, então deixa que eu passo. Ai, não, tem que ensinar tal coisa para fulana. Não, não, é mais rápido eu fazer. Aí eu faço. Aí sabe o que acontece? A gente vai ficando sobrecarregado, 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 não desenvolve a equipe, não tem tempo para fazer a parte estratégica do negócio também, né? E aí a gente fica ali, é tudo meu, é tudo meu. E aí não vai delegando e vai sobrecarregando. Aí o que que acontece? Se eu tô sobrecarregada, fico sem energia, fico com raiva, tem dias que eu tenho vontade de não ir, né? Então é importante, assim, a gente engajar as pessoas que estão conosco e conseguir desenvolver essa habilidade de delegar. Outra questão importante dentro da liderança é dar créditos para a equipe, né? Então, assim, quando a gente tem as nossas conquistas dentro do nosso negócio, as pessoas que fazem parte dele fazem parte da conquista, né? Um dos piores erros do líder é quando tá tudo bem ele dizer que, nossa, olha só o que eu consegui, né? Na real, nós conseguimos, porque temos uma equipe junto com a gente, né? Então, e muito também do sucesso do negócio tem a questão, tem a ver com a valorização do cliente, né? Então, assim, se a gente está conseguindo hoje alavancar o nosso negócio, é porque tem cliente que está comprando da gente, tem cliente que está ali conosco. Então, isso é bastante importante. Os líderes também precisam desenvolver uma habilidade que é importante, que é mostrar os porquês. Como é que funciona esse negócio, né? Daqui a pouco eu tenho um assistente e digo assim, olha, você tem que me entregar esse relatório às 9 horas da manhã, em ponto. Chega ali 10 para as 9, eu digo, ai, Fulano, consegue me entregar às 9? Ai, sabe, aconteceu alguma coisa, eu vou conseguir te entregar, acho que só de tarde. Por que acontece isso? Ou tu não explicou direito, né? O líder não conseguiu delegar, não conseguiu se expressar bem, e tu não mostrou o porquê. Se tu chegar para a pessoa e dizer, eu preciso amanhã às 9 horas, esse relatório é importante, porque ele vai ser a base para a reunião com o cliente, importantíssimo. Então, eu preciso que tu me entregue às 9 para eu poder analisá-lo, para daí sim ir para uma reunião bastante preparado. Quem está com a gente precisa entender os nossos porquês. Se eu trabalho sozinho, o meu fornecedor tem que entender os meus porquês. Por que eu quero daquela cor? Por que eu quero daquele jeito? Então, conseguir explicar esses porquês é muito importante para quem é líder. Outra questão também, liderar pelo exemplo, óbvio, né? Quanto mais o meu comportamento for inspirador, melhor vai ser. Usar o nós em vez de eu, quando eu complemento, né, com a questão de dar créditos ali para a equipe, né? Deixa eu só mutar aqui, acho que tem um participante que acabou de entrar, deixa eu só ver aqui. Ok. Outra questão importante, os líderes focam nas pessoas e conquistam, né, resultados. Porque, querendo ou não, por mais processos que tenham, por mais tecnologia que tenham, tudo isso é muito importante. Mas quem está por trás de tudo isso são pessoas. Então, quanto melhor os meus colaboradores estão, quanto mais bem-estar, quanto mais qualidade de vida dentro do trabalho, mais os nossos processos vão entrar, né? Mais os nossos processos vão conseguir andar, vão conseguir trazer resultados. Outro ponto importante, visão de futuro e ação no presente, né? Então, o líder precisa saber aonde ele quer chegar, o que ele quer fazer com o negócio dele e agir hoje, né? Cada passo que eu dou hoje me aproxima daquilo que eu quero, da conquista que eu quero. Então, é um passo de cada vez, vivendo sim o momento presente, mas sabendo, né, aonde quer chegar. Daqui a pouco hoje eu tenho uma loja e eu quero ter 3 lojas até o final
do próximo ano, eu quero ter 4 lojas, quero abrir filiais, enfim. Então, isso é muito importante, porque essa visão de futuro vai te dar o direcionamento das ações no presente. Mas, assim, o líder só vai pensar nisso se ele conseguir delegar, porque se ele estiver ali, ó, no meio do operacional, organizando o boleto, tem uma equipe, não consegue pensar no estratégico, né? Então, por isso que é importante a gente conseguir ter uma visão ampla do nosso negócio e entender onde a gente quer chegar e quais são as pessoas que a gente precisa ter por perto, se a gente vai ter daqui a pouco serviço terceirizado ou não. Isso tudo é liderança, porque são definições que eu preciso ter, né? Então, por isso que é tão importante essas questões. E, lógico, né, gente, busca o seu constante desenvolvimento. Não tem para onde fugir. Seja o negócio que tu tiver, não tem para onde fugir, tu tem que entender dele. Tu tem que entender de ti, tu tem que entender se a tua forma de liderar tem a ver com o negócio que tu quer. Então, o autodesenvolvimento, ele é fundamental para quem quer ter um negócio sólido, para quem quer ter um negócio que seja, que vá para frente, né? A Ju que trabalha, a Ju que é nossa parceira aqui, desculpa, a Ju que é nossa parceira aqui na comunidade, né? Ela fala muito sobre a sobrevivência das empresas, né? Então, a gente tem que entender, sim, de contabilidade, de vendas, de finanças, de tecnologia, de liderança, sim. E às vezes tem assuntos que daqui a pouco não são tão, assim, encantadores, mas eu, como líder do meu negócio, eu preciso entender. Eu não preciso ser especialista, mas eu preciso entender. Eu preciso, pelo menos, bater o olho e saber que a coisa está andando ou se está meio esquisito e que eu vou ter que dar uma reorganizada. Por isso que é importante esse desenvolvimento. Então, por isso que eu gosto dessa frase aqui, né? Quando a gente corrige a coisa errada, da forma errada, pelo motivo errado, os mesmos problemas continuam acontecendo, continuam surgindo, porque eu não fui na origem. Então, quando acontecem os problemas dentro do nosso negócio, o líder precisa, de alguma maneira, conseguir desenvolver essa habilidade de investigar a origem. Não adianta ficar só apagando o incêndio. Ai, olha só, né? Ai, não sei, agora tá tendo reclamação aqui, a cliente reclamou de alguma coisa. Aí tu vai lá e pede desculpa para a cliente. Aí tu resolveu? Não, tu não resolveu, tu tem que ir lá na origem, saber o que gerou o negócio, tem que ir na origem da coisa, né? E isso é o líder vai ter que entender, vai ter que orientar a sua equipe, vai ter que mostrar para ela os porquês, por que tinha que colocar, né, um mimo para o cliente, por que tinha que fazer alguma coisa interessante. Porque nem sempre o colaborador vai ter a visão. Então, tu como líder, tu como empreendedor, ter esse tempo de orientação para a tua equipe. E não ficar só apagando incêndio, porque senão vai ter sempre um incêndio para apagar, né? Então, quanto mais a gente conseguir desenvolver essa visão mais ampla, mais condição a gente tem de ter um negócio que fique aí, que arrebente a boca do balão. E outra coisa que é importante são essas estratégias de liderança, né? A gente precisa acompanhar a evolução dos tempos, né? Antigamente era assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não é mais assim, né? A gente tem aí outras gerações e que bom que a gente evoluiu, que bom que a gente consegue promover uma outra forma de liderar, né? Então, tem algumas estratégias, se a gente for falar assim do modelo cerebral, o modelo de funcionamento humano, tem 2 estratégias de liderança. A liderança baseada no medo e a liderança baseada na empatia. E quando a gente fala dessas estratégias de liderança, a gente precisa pensar em alguns pilares. A gente precisa pensar em conexão social, pensamento lógico e racional e emoções positivas. Como assim, Ana? Sabe quando tu está com um colaborador e daqui a pouco tu não está num dia bom e tu começa a falar com ele de um jeito mais enérgico? Esse colaborador, e tu começa a pedir coisas para esse colaborador, ele vai te entregando, daqui a pouco ele começa a te entregar errado. Aí tu fica, né, tu fica daquele jeito assim. Ai, o que acontece? Se o meu comportamento gera medo na minha equipe, se o meu comportamento deixa a minha equipe insegura, se a minha equipe traz mais resultado na minha ausência, então a minha equipe tem medo de mim. E se a minha equipe tem medo de mim, ela vai se distanciar
de mim e dos outros colaboradores. A pessoa que tem medo, a pessoa que está insegura no ambiente de trabalho, ela vai se isolando. Então, a conexão social dela vai ficando muito baixa. Ela acaba não querendo mais, porque ela começa a ter medo de que tudo que ela vai fazer tá errado, porque tem muita crítica pelo líder, né? Outra coisa importante que o medo faz nas pessoas é bloquear o pensamento lógico e racional. Mesmo que aquela pessoa esteja habituada a emitir uma nota fiscal, por exemplo, ela sabe tudo de emitir nota fiscal, mas ela está com tanto medo, ela está tão insegura, que quando tu pergunta para ela se ela já emitiu ou quanto tempo falta para emitir, ela não consegue te falar, ela não consegue raciocinar. Se ela vai te perguntar, se tu perguntar para ela, qual é o imposto que vai quando a gente vende esse produto? Ela sabe, ela é craque nisso, mas ela não consegue te dizer, porque bloqueia, porque quando a pessoa tem medo, não anda o raciocínio. E outra questão é que bloqueia as emoções positivas. Então, a tendência é que a nossa equipe, né, comece a adoecer, comece a faltar, comece a não querer estar ali, comece a sentir tristeza, frustração. Ô, Rafa, quem é que vende se sentindo frustrado? Me conta. Não tem, né? Não tem. Vou até dizer mais, isso mexe diretamente na confiança do vendedor, né? O vendedor com medo, ele não tem confiança, e aí ele acaba chegando no cliente, o primeiro não do cliente, ele já aceita o primeiro não. Ou seja, não tem confiança, né? O nível de confiança dele é baixo, ele chega no cliente, o primeiro argumento do cliente, ele já se convence daquele cliente, daquele argumento, e se ele tem um atendimento em escala, do primeiro não, ele já se convenceu do não. Então, Exatamente. muitas vezes isso sim acontece. E vou dizer mais, o quanto isso é impactante no mundo das vendas, né? Porque assim, vamos pegar um vendedor, né? O vendedor, às vezes o líder vai lá e vai com força no vendedor, vai com uma pegada mais firme. Isso. E aí acontece o seguinte, quando o vendedor vai no cliente, ele vai com medo. E eu vou falar disso na minha fala também, mas olha só, qual é o bem Puxei, a mais... gente não combinou isso, né, Rafa? A gente não combinou. E olha só como é interessante, né? O vendedor está cuidando do bem mais precioso da empresa, que é o cliente. E aí ele vai atender com medo do cliente, e o cliente está com um pouco spam, está começando a ter resultado ruim, justamente por uma atitude mal tomada. Né? Eu queria trazer uma contribuição, antes eu já queria ter trazido, mas eu me segurei. Então eu vou trazer mais uma. Agora que vai lá, então, toca a ficha. Você falou nos porquês, né? E quando você falou nos porquês, me remeteu a algumas coisas aqui. Por exemplo, assim, quando um vendedor vem com uma situação e você começa também a questionar ele o porquê da situação. Por exemplo, eu estou com uma situação de uma negociação com um preço abaixo da tabela. Quando o líder também usa os porquês para entender os motivos do vendedor, tu acaba treinando o vendedor. Porque o vendedor começa a pensar assim, tá, mas eu quero fazer um desconto. Tá, mas por quê? Tu explicou para ele todos os nossos diferenciais? Eu não expliquei. Então, primeiro ponto, tem que treinar diferenciais. Não, eu expliquei todos os diferenciais. Tá, e tu falou que essa condição é justamente para entregar lá? Não falei. Cara, segundo ponto de processo. E assim por diante. Tu, com os porquês, tu pode desenvolver o teu time. Ou tu pode muito bem perceber assim, todo mundo está perguntando sobre o mesmo assunto. Cara, tá aqui o meu motivo de treinamento dessa semana. Tá aí a origem, né? Tá aí a origem lá, né? Estão errando Exato. A mesma coisa, tá a origem, né? Tem que ir na origem para entender o que está gerando isso, né? Então, e isso que o Rafa falou da questão da venda, né? Daqui a pouco o líder tá na loja e entrou um cliente, o vendedor foge do cliente, porque tem medo de vender errado, de não conseguir vender, e daqui a pouco o líder xingar, entendeu? Então ele vai meio que fugindo, assim, ele vai lá para trás do balcão organizar alguma coisa, faz de conta que não enxerga o cliente. Então, essa liderança baseada no medo traz todos esses impactos negativos. Agora, a liderança baseada na empatia é diferente, né? A liderança baseada na empatia é quando a gente busca entender os porquês, né, dos nossos colaboradores, e a gente consegue trazer mais acolhimento para as pessoas que trabalham com a gente. E hoje, gente, assim, eu circulo por muitas empresas. O que eu escuto, né, Ana, como é bom quando eu trabalho numa empresa que tem acolhimento, essa palavra, que eu posso confiar no meu líder, que eu posso confiar na empresa, que eu estou seguro aqui onde eu estou. Então, quando a liderança é baseada na empatia,
aumenta-se a conexão social. Eu confiando na empresa, eu confio no meu líder, eu confio nos meus colegas de trabalho, eu tenho mais tranquilidade para executar os processos, porque eu sei que se eu errar, vão me ajudar a corrigir, ou vão me ensinar, vão me mostrar uma nova forma de fazer, em vez de ser, de ocorrer algum tipo de punição, algum tipo de exposição, né? Então, as pessoas conseguem ter... E outra coisa que é importante, os colaboradores conseguem ter, inclusive, muito mais criatividade para lidar com os desafios do dia a dia, porque eles têm mais emoções positivas. Então, alegria, entusiasmo, motivação, isso faz com que as pessoas queiram estar ali. Então, daqui a pouco está perdendo uma venda, consegue contornar, né? Consegue ter outros argumentos. Então, por quê? Porque sabe que está num ambiente seguro. Então, isso faz muita diferença, né? E uma das formas que tu pode identificar isso é: a equipe produz quando tu tá junto? Produz menos ou produz mais? Quando tu chega, como que acontece, né? Tipo, tu sente que tu faz parte, porque daqui a pouco o líder chega e parece que, tipo, ai, por que ele chegou, né? Então, essas expressões, a forma que as pessoas agem, tudo isso são indícios de como que anda a tua liderança. Rafa, tu queria falar? Eu vi que tu foi e voltou. Sim, eu ia trazer uma contribuição, sim, do quanto isso é importante, né? O quanto é importante o líder medir isso, né? E o quanto, às vezes, o mesmo líder que causa medo, vamos lá, eu vou trazer de novo para o passo de vendas, né? Muitas vezes o líder vai Claro. lá, tá junto acompanhando o vendedor, vai lá e fecha um grande negócio, volta para o vendedor e diz assim: cara, tu viu que negócio eu fechei? Sou o cara, né? Fui lá e fechei o negócio. E aí olha para o vendedor e diz para ele: cara, por que tu não fecha? Às vezes, né? Muitas vezes, melhor dizendo, a atitude do líder está errada, muitas vezes. Claro que às vezes ele tem que usar isso como exemplo, mas muitas vezes, dependendo do tom que ele utiliza, ele está se utilizando de um crachá, de uma questão que ele não é nenhuma não é nenhuma questão dele fazer algo a mais, não, é o necessário. Porque se ele não resolver aquela situação, vai ter que ir para uma outra hierarquia, para outro nível da empresa. Então, isso sim faz parte. Eu lembrei do gancho que eu ia puxar. Claro, fala aí. O vendedor com medo, você falou em criatividade, né? No primeiro não do cliente, ele não fala nada. E outra coisa, ele não tem capacidade de criar coisas novas. Ele só segue o script. Só segue o script. Ele fica um vendedor engessado. Não cria, não busca inovação. E muitas vezes a gente deixa de lapidar grandes diamantes aí. E sabe outra coisa, Rafa? É um perigo eu e o Rafael falando, né? Porque o Rafa trabalha com liderança em vendas, eu trabalho com liderança, um pouco de vendas também, então é um perigo, né? Outra questão que é importante, que o vendedor que tá, assim, amedrontado, daqui a pouco ele tem uma grande ideia e ele não fala. Ele tem uma grande ideia para mudar a vitrine da loja, ele tem uma grande ideia para mudar algum tipo de layout, trazer algum produto novo, ele não fala porque ele tem medo de ser criticado. E aí entra essa questão que tu falaste agora, de perder talentos, daqui a pouco de não conseguir lapidar alguém. Por isso, gente, que é importante. E lá para o início da minha fala, liderança, autoconhecimento, eu preciso me enxergar, eu preciso olhar para mim, entender se eu estou mandando muito bem ou se eu tenho que desenvolver aí algumas habilidades. Porque é o meu comportamento, e isso é comportamento, né? O meu comportamento é que vai dar o tom do meu negócio, que vai dar o tom para a minha equipe, que vai dar o tom de vendas também, né? Então, vendedores aquados não vão fugir da venda. Agora, felizes, senhor, ninguém segura, né? Então, é importante a gente olhar para essas estratégias de liderança, porque tem uma questão cultural também. Lembra que eu falei no início? Às vezes as pessoas aprendem a liderar por instinto, olhando alguns exemplos, e daqui a pouco tu conviveu com pessoas que achavam que colocar o medo era uma forma de ter resultado, foi desse jeito que tu aprendeu. Por isso que é importante o autodesenvolvimento, porque daqui a pouco tu vai entendendo que, opa, peraí, mas em 2022 não é mais assim. Eu preciso revisar, eu preciso olhar para mim e entender que hoje assim não vai mais funcionar, né? Então, o medo inibe a conexão social, né? O pensamento lógico, racional, as emoções positivas, enquanto que essa empatia, esse acolhimento, né, ativa tudo isso. Então, a gente quer que os nossos colaboradores, que o nosso negócio ande, que o nosso negócio vá para frente.
E aí o Rafa trouxe a gente não combinou, mas o Rafa trouxe uma palavra super importante, né, da confiança. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, que agora que eu vi que tem comentário. Rafa, tem comentário aqui, eu não vi, Rafa. Aqui, super, a Kéter colocou, super concordo de envolver a equipe e usar o nós, e isso nosso, a nossa conquista, a nossa venda, nós estamos aqui juntos, né? Todo mundo tem essa participação no resultado. A Juliana colocou assim, as empresas morrem muitas vezes por falta de gestão. Donos de empresas são bons tecnicamente, mas não sabem liderar, gerir, vender. Por isso a importância do autoconhecimento, né? De entender as habilidades a serem desenvolvidas, né? O Rodrigo traz assim, importante entender das áreas da empresa, sim, do negócio, e saber contratar o melhor especialista para desenvolver as áreas da empresa. Claro que sim, né? Daqui a pouco, pô, eu sei que eu não entendo de contabilidade, vou contratar a Juliana para fazer a contabilidade aí da nossa empresa, craque em contabilidade, né? A Ju traz ali, o principal medo do ser humano é do julgamento. Exatamente, é um dos principais medos, né, do ser humano, e por medo do julgamento, daqui a pouco entra um baita cliente e se esconde, porque vai que eu erro com o principal cliente da loja, aí perde uma baita de uma venda, né, Rafa? Vai que eu erro. Você sabe que assim o medo e a relação de confiança, né? O quanto isso impacta, né? Porque não consegue criar, o atendimento acaba um atendimento engessado, acaba um atendimento outra. Tem uma questão de temperatura no atendimento também, né? E muitas vezes a temperatura esfria, morna, justamente por causa disso, porque eu estou com medo, eu não tenho confiança. Já em contrapartida, eu costumo dizer que, assim, quando o vendedor está com um nível de confiança alto, eu costumo dizer que é como se fosse o centroavante que encosta nele e faz gol. Quando o teu nível de confiança está alto, quando o time de venda está com um nível de confiança alto, eu digo, cara, vai lá e tenta o cara que nunca fechou. Tenta aquele cara que sempre te diz não. Porque, cara, tu está num momento especial, então aproveita o teu nível de confiança. Exatamente. E olha que interessante, né? Eu trouxe um estudo aqui que fala justamente sobre isso. Então, se eu tenho uma liderança que trabalha a empatia, né, que trabalha essa questão de acolhimento, e, gente, quando eu digo empatia, por favor, eu não estou dizendo assim, passa a mão na cabeça, fica ali, não, não é isso. É entender o teu negócio, entender que as pessoas que estão ali contigo são pessoas que têm vida dentro e fora do teu negócio, né? Então, e que precisam ser compreendidas dentro da sua essência. Então, quando a gente cria essa relação de empatia, o efeito é confiança. E tem um estudo que eu trouxe para vocês aqui, que foi feito em Harvard, com mais de 1.000 empresas, e pegaram as mais bem-sucedidas, começaram a entender o que fazia com que aquelas empresas tivessem sucesso. E o principal fator foi a confiança. E olha que interessante o que essa pesquisa traz, né? Equipes que sentem confiança, elas têm 76% mais engajamento, 50% mais produtividade daquelas que não têm essa sensação de confiança no ambiente de trabalho. 60% mais satisfação no trabalho, 66% mais aproximação com os colegas, 70% mais alinhamento com o propósito da empresa, por isso que o líder tem que entender de propósito, né? 50% mais intenção de permanecer na empresa. A gente sabe o quanto que traz de estresse perder bons colaboradores, fazer contratações inadequadas, né? A rotatividade da empresa, a dor de cabeça que dá, treinar um funcionário que daqui a pouco vai embora, né? É tempo, é dinheiro, então tudo isso é bastante importante a gente conseguir entender o efeito que faz as relações de confiança. Tá aí os números não nos deixam mentir, né, Rafa? A questão da importância de olhar para as pessoas, né, e entender que cada um tem os seus altos e baixos também, não é só o líder. Muito importante, gente. Eu fiz esses dias uma postagem no meu Instagram que deu um efeito interessante. Não é para chamar só quando tem que corrigir. A gente tem que lembrar do feedback, sim, corretivo, para reorganizar algumas coisas, mas o feedback positivo também. Elogiar o nosso colaborador, elogiar as pessoas que estão com a gente, que fazem parte da nossa história, que nos ajudaram a construir o que a gente construiu. Seja a gente no início, no meio do nosso empreendimento, seja bons momentos ou maus momentos, as pessoas que estão ali, que estendem a mão para a gente. Isso é muito importante a gente inserir na nossa rotina. Então, elogiar os colaboradores fazem com que eles sintam mais confiança na gente. Porque
um dos pontos de mais frustração também de colaboradores é a falta de reconhecimento. É ser chamado só para quando tem que organizar, né? Dar aquela chamadinha para reorganizar alguma coisa. É mais ou menos assim, eu faço tudo certo. Quando eu erro, ele me chama. Quando eu erro, ele olha para mim, ela olha para mim. Né? E isso é muito... causa aí um estrago muito grande no psicológico das pessoas, no emocional, e enfim. Então, já vimos, né, o que de bom traz o fator confiança e outros 2 dados importantes. As empresas que têm confiança têm 74% menos estresse e 40% menos burnout, ou seja, menos rotatividade, menos afastamento por doença do trabalho. Então, isso tudo contribui. Por isso que é importante essa relação. Fala, Rafa. Olha só, o Rodrigo aqui trouxe uma contribuição bem importante, tá? O Rodrigo Alvim. A importância da comunicação positiva em qualquer ambiente, tanto empresarial como pessoal. Vamos lá, as empresas são feitas de pessoas, né? Então, se você é uma empresa empreendedor, sozinho, né? Uma empresa única, você vai ter contato pelo menos com clientes. Então, uma empresa é uma relação entre pessoas. Então, sim, faz muito sentido a questão da confiança, a questão de ter o sentido de pertencimento e também de feedbacks, tanto positivos quanto negativos. Ó, nós temos mais um recadinho aqui também. Nada do que sentir bem no ambiente de trabalho. Nada melhor, deve ser nada melhor do que se sentir bem no ambiente de trabalho. Bem quisto. E sendo bem quisto. Muito bom contribuição. Verdade, verdade. Exatamente. A Keter é empreendedora aqui da nossa cidade, né? E lindo o negócio da Keter, maravilhoso o negócio da Keter, e é bem isso, assim, a Keter se preocupa demais com o bem-estar das pessoas. É uma super empreendedora, que honra te ter aqui conosco, Keter, que bom que tu tá aqui. Então, assim, a gente precisa pensar, então, liderança do medo ou empatia? Vamos pro lado da empatia. Porque o que gera empatia? Confiança. O que confiança gera? Esse monte de coisa boa que eu coloquei aqui na tela também. Então, a gente se reavaliar, a gente olhar para a gente, olhar com maturidade, né? O autoconhecimento, de vez em quando, pode doer um pouco, porque a gente começa a descobrir coisas que a gente precisa melhorar. Então, o autoconhecimento é uma decisão que a gente tem que ter, né? E vai influenciar diretamente no nosso comportamento e na nossa liderança, né? Então, algumas dicas, assim, para promover a confiança, né, no ambiente de trabalho. Reconhecer a excelência das pessoas. E aqui vocês vão ver, gente, que são dicas simples, não tem nada mirabolante. São coisas que são simples de fazer, mas que o efeito é muito importante. Então, reconhecer a excelência, demonstrar interesse pelos colaboradores e colegas, perguntar como a pessoa está, mas ficar parado e ouvir a resposta. Né? Oi, como é que tu tá? E sair andando, né? Olha para a pessoa, chama a pessoa pelo nome, né? Pergunta como que ela está e esteja disposto a ouvir a resposta. Treinar, capacitar, né? Dar autonomia para as pessoas, para esses colaboradores, né? Então, treinar no sentido de promover treinamento técnico para o negócio mesmo, mas também treinamento no sentido de desenvolvimento pessoal, todos ganham com isso, né? Compartilhar as informações de forma mais ampla. Então, fui lá, fiz um curso, chama a tua equipe, conta o que tu aprendeu, mostra para ela, não fica com medo de compartilhar. Ai, não, eu aprendi uma coisa, aí eu vou compartilhar, daqui a pouco tu abrindo um negócio igual o meu. Se a tua empresa é boa de trabalhar, se ele se sente bem, se sente motivado, ele vai ficar contigo, ainda vai te ajudar a crescer cada vez mais. Então, não tem problema de compartilhar conhecimento. Estabelecer metas, né, para os colaboradores e elogiar o desempenho. Ah, mas não atingiu a meta. Aí não adianta lascar a pessoa, porque mês passado e no outro ela atingiu. E isso ainda permanece sendo importante. E é a mesma pessoa. Então, se daqui a pouco, em algum momento, não atingiu, bom, vamos olhar o que aconteceu. Né? Mas, então, eu trouxe aqui algumas dicas simples, né? Mas que eu considero bastante importante para conseguir promover esse ambiente de confiança, né? Então, para finalizar, né, minha fala, então, o medo, né, gera culpa, gera bloqueio, mas a confiança gera respeito e gera aprendizados em conjunto, né? Que bom poder estar num ambiente que tem respeito, que tem um coleguismo, né? Que tem essa preocupação conjunta em crescer, em promover harmonia dentro do ambiente, porque todos crescem junto. Então, eu falei aqui, né,
de liderança, de comportamento, né? Falei da importância de relações de confiança, e tudo isso vai contribuir para vender o seu negócio. E aí a minha pergunta que fica aqui, que o Rafa vai ajudar a gente a responder, é para os empreendedores e empreendedoras. Vocês sabem vender o seu negócio? A partir de agora, Rafa... Não, a partir de agora não, Rafa, porque eu me esqueci que tem um tempo de pergunta. Isso aí. Fiz toda a chamada para ti, Rafa, e eu me esqueci que tem um tempo de pergunta. Vamos lá. Tem perguntas sobre liderança, alguma questão